serenar, respirando fundo e pensando em Jesus, vamos fazer a nossa oração da abertura dos nossos trabalhos de hoje aqui da casa, pedindo ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, que nos intuam, que nos abençoe, que nos ilumine, que o Roberto Oliveira possa transmitir uma boa mensagem para cada um de nós, que o Sandro possa fazer uma boa leitura. Lembramos também daquelas pessoas que desencarnaram, em especial a mãe do Fábio, nosso trabalhador aqui da casa, que sua mãe desencarnou nesta madrugada. Pedimos então a espiritualidade maior que a acolha no mundo espiritual, dando-lhe a atenção que ela merece e que ela tenha todo o amparo necessário. Agradecemos por estarmos aqui, agradecemos ao Mestre Jesus e a espiritualidade que coordena os nossos trabalhos e damos por aberto a nossa palestra, o nosso trabalho do domingo de hoje. Que assim seja. Saúde da Terra. Em meio aos caos em que se encontra o planeta, tem se preocupado em fabricar, fornecer e comercializar. Entre tantos ideais, existe um apenas que considero crucial: continuidade do planeta, principalmente para retornarmos para o mesmo. Em meio ao consumismo desenfreado, a humanidade adoece a Terra. Nesta dimensão onde nos encontramos, ficamos preocupados de como vamos encontrar o planeta azul e se estará verde. Irmãos em Deus, amor incondicional, fazemos um apelo na condição de ecologista universal: cuidem da saúde do planeta. Está cada vez mais sufocante e as matas se tornam pulmões com dificuldade de respirar, e as águas cada vez mais escassas, e a secura cobre a terra trazendo pedras em seus rins, e sem falar que a irrigação se faz precária. A saúde do planeta está pedindo ajuda, irmãos. É hora de cada ser encarnado se conscientizar de que retornará a este planeta se fizer por merecer. Do contrário, terá passaporte negado pelo número de infrações contra o ecossistema de conservação da casa, onde estás provisoriamente para progredir. Portanto, age, mas age agora, muda teus hábitos e vive com o necessário. O supérfluo é desequilíbrio e desperdício, que fere aos famintos do planeta. A saúde do planeta azul depende de todos. Com votos de ação e conscientização, o ecologista espacial Augusto Rushi. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo em 14 de nove de 2014, durante o segundo Forebru em Blumenau, Santa Catarina. Boa tarde. Mais uma vez aí, falando sobre sustentabilidade. Queria antes mandar um abraço para o André, que hoje era a palestra dele, mas ele está em Navegantes, né? Carnaval, então... Tô brincando. Pessoal da internet também. Eu estou meio impossibilitado de um lado aqui, então vou tentar fazer menos movimentos possíveis. Para começarmos hoje, faça a sua parte. Então vamos fazer a nossa. Deixa eu levantar aqui, se ficar virando lá não vai... Holanda, 1971. Após a destruição que ocorreu da Segunda Guerra Mundial, alguns países da Europa foram totalmente destruídos, e a Holanda foi um desses países. Para vocês terem ideia, a Holanda tem mais ou menos o tamanho do Rio de Janeiro. Né? Então é um espaço pequeno, mas a população dela é bem maior que a população do Rio de Janeiro. Depois da Segunda Guerra, os holandeses eles tiveram um momento econômico muito bom, onde o salário deles aumentou em torno de 222%. Consequentemente, aumentando o salário, aumenta o consumo, aumentam as necessidades, né? Ditas necessidades. E em 1971,
após esse boom econômico, esse boom de construções, de consumo, esse boom da indústria automobilística lá da Europa, e principalmente lá da região deles, ocorreram 3.300 mortes no trânsito. E dessas 3.300 mortes, mais ou menos, foram 400 crianças. Esse número impactou muito aquela sociedade, aquela pequena sociedade, daquele pequeno país, que fica praticamente abaixo do nível do mar. E o que eles fizeram, né? O que eles começaram a analisar? Começaram a haver vários protestos na época. A população se revoltou muito com essa situação. Por quê? Porque na época eles começaram a destruir os parques que existiam entre a Segunda Guerra e essa década de 70. Começaram a destruir os parques da cidade para construir rodovias, construir viadutos, construir áreas de tráfego de carro. E áreas comuns também, áreas onde antes andavam bicicletas, ciclovias ou eram estacionamentos para bicicletas, acabaram também se transformando em vias para carros. Os ciclistas eram marginalizados. Hoje a gente nós vemos o pessoal às vezes pedalando à noite, né? E às vezes na rodovia tu vê os carros pegam e jogam em cima mesmo daqueles grupos de ciclistas, né? Eu mesmo já vi várias vezes isso acontecer, indo para casa algumas vezes depois da CEU. Então, os protestos, isso lá, né? Estou comentando aqui agora. Eles eram marginalizados lá e começaram novos protestos. Em 1973, aconteceu uma coisa bem interessante na Holanda. Aconteceu uma crise econômica, uma forte crise econômica, que assolou até a Europa em geral, e depois veio a crise do petróleo, no mesmo ano. Então, com a crise do petróleo, que foi a nível mundial, algumas coisas tiveram que ser repensadas, né? Alguns conceitos. E um dos conceitos que foi repensado na Holanda e em outros países foi a questão dos automóveis, a questão dos veículos, da utilização dos automóveis. E ocorreram mais protestos, mas em meio a esses protestos também teve a vontade política de mudar. Foi o primeiro-ministro deles, foi à televisão, falar, né, sobre isso, dizer que realmente a gente precisa mudar nossa consciência, realmente precisamos mudar nossa forma de ver o mundo, nossas atitudes e nossos hábitos. E a partir daquele momento, toda a sociedade holandesa começou a mudar. Né? Foram instituídas proibições para veículos andarem nos centros das cidades, principalmente as grandes cidades, né? Amsterdã, Haia, Rotemburgo e outras cidades lá do país. Foram instituídas multas pesadíssimas para quem andava nessas áreas. Estacionamentos, na época, em valores de hoje, né? Hoje eles cobram em torno de 36 euros para deixar um carro estacionado em qualquer rua do centro da cidade lá na Holanda. 36 euros hoje são mais de 100 reais, né, por dia para deixar estacionado. Então, olha o valor que eles estão colocando em cima disso. A partir dos anos 2000 foram instituídas taxas por quilometragem rodada. Então, se tu vai andar de carro, tu vai pagar para andar de carro. Tudo isso, todo esse trabalho, todo esse movimento, para quê? Para mudar a consciência de uma sociedade que estava atrelada a um consumismo desenfreado, que estava atrelada à utilização de recursos de forma errada e, consequentemente, vinha vitimando pessoas e crianças que eram o futuro da nação que eles pensavam, né? Nós também pensamos dessa forma. Em 1975 a gente tem a volta das ciclovias, a criação dos parques novamente, né? Se vocês procurarem lá na internet, I am Amsterdam, vocês vão encontrar um letreiro e um parque bonito, né? Isso lá em 1971, aquilo não era um parque, aquilo eram várias vias de uma rua de tráfego de carros, onde aconteceram vários acidentes, onde teve várias manifestações. Áreas comuns de convivência voltaram a ocorrer, transporte público voltou a ser enfatizado. Então tu pode, nos documentários que tu encontra no YouTube, tu consegue os depoimentos do pessoal de lá dizendo isso.
Tu pega uma bicicleta aqui, aí tu vai até o centro da cidade, tu pega um metrô, vai até algum outro ponto da cidade, lá tu pega outra bicicleta, e assim tu pode rodar o país inteiro, de bicicleta e com transporte público integrado. Tem um senhor, num desses depoimentos que eu vi na internet, que ele tem 56 anos e nunca entrou dentro de um carro. Só andou de bicicleta e a pé, ou transporte público, né? E por que eu digo isso, né? Que hoje nós estamos vivendo, aqui no nosso país, algo bem parecido com isso que aconteceu lá na década de 70 na Holanda. A gente tivemos aí, durante alguns anos, um aumento considerável de crédito para adquirirmos veículos novos, usados. Recentemente, há umas 2 semanas atrás, tivemos um pico aqui na cidade, onde para você ir da rua Itajaí, ali do SESI, até o começo da rua 15, foram 3 horas, né, dentro de um carro, que é um absurdo, né? Um trecho de 3 quilômetros, mas foram 3 horas, 1 hora por quilômetro, então alguma coisa precisa ser feita. E também quis trazer esse começo para vocês, para falar sobre isso, né? Para a gente fazer a nossa parte, porque o trânsito também nos traz um grande desgaste, né? Talvez alguns de vocês não percebam, outros já têm mais consciência. Nós acabamos ficando estressados, acabamos cortando a frente de outras pessoas cortam a nossa frente, acabamos batendo, acabamos, muitas vezes, até com vontade de realizar alguns atos mais animalescos, mais selvagens, né? Partir para a ignorância mesmo. Eu lembro, quando eu era criança, era pequeno, eu estudava no Machado de Assis, um colégio que tem aqui no bairro Vila Nova, em Blumenau, e nós tínhamos educação para o trânsito. Não sei se hoje em dia ainda existe isso, mas eu lembro que o que me chamava a atenção daquelas aulas eram os vídeos e as fotos que eles mostravam, que eram realmente coisas bem terríveis, naquela época, né? Há uns 20 e poucos anos atrás, eu acredito. Não vou fazer a conta aqui agora. E também queria trazer isso para vocês, porque em menos de um ano, eu perdi 2 colegas, né, 2 amigos nesse período, um deles trabalhando, foi acertado por um carro, né, foi uma morte bem violenta, e o outro agora recentemente foi arrastado por quase 3 quilômetros. O motorista do carro não viu que o cara ficou grudado na carroceria do carro, né, era um cliente da empresa que eu trabalho, pessoa de bem, pessoa muito gente boa, então ficou 3 quilômetros sendo arrastado e o motorista, segundo informações, xingando porque o pessoal buzinava para ele, dava sinal de luz, porque o pessoal via a pessoa ali grudada do lado de fora, né? Então, para vocês verem o impacto que estamos vivendo na nossa sociedade. Talvez nunca paramos para pensar, talvez seja o momento de parar para pensar. Assim como foi na Holanda, há 4 décadas atrás, talvez seja a hora de começarmos a pensar agora. Falando mais um pouquinho sobre essa questão de faça a sua parte, então nós temos uma população endividada, porque ganhou crédito, comprou veículos, comprou bens, falta de consciência e educação, uma coisa que nós não temos, também tem a ver com faça a sua parte, questão da sustentabilidade, principalmente a moral, e as mortes, né, que ocorrem, que nós não percebemos, nós não temos notícias, e muitas vezes são pessoas que nós conhecemos, são amigos, colegas, parceiros, e nós não damos o devido merecimento, o devido esforço sobre isso. Agora vamos entrar um pouquinho mais em outras questões, né? Vamos deixar um pouquinho o trânsito do lado, era só algo que eu queria deixar para vocês aí de mensagem, para a gente começar a pensar sobre esse assunto. Quem sabe daqui a uns 10 anos já vamos estar mais amadurecidos. No slide 2, temos aqui uma frase de Mahatma Gandhi, que traduz muito bem algumas perguntas do Livro dos Espíritos, né? Na última palestra eu lembro de ter lido para vocês as questões 702, 703, 715 e 716, que falavam sobre a lei de conservação, sobre
se tudo que tem no planeta é suficiente para suprir as nossas necessidades e sobre como devemos utilizar esses recursos e esses minérios, todas essas coisas que nós temos à disposição. Então, Mahatma Gandhi, ele falou lá um pouco depois, né, do Livro dos Espíritos ter saído: a Terra pode oferecer o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. Então aí nós chegamos em mais um dilema. Nós temos os recursos, nós temos meios econômicos, meios financeiros, mas estamos utilizando isso de forma errada. Estamos consumindo em excesso, estamos destruindo nossas cidades, destruindo nossas sociedades, destruindo nossas pessoas. Por quê? Porque nos falta ainda a educação, a consciência e a educação moral, que é o principal, que o Espiritismo vem trazer. Mas nós vamos ver mais lá na frente que também é um outro problema que teremos que enfrentar no futuro. Então, próximo slide. Cidades mais problemas igual a soluções. Vamos falar um pouquinho da parte prática. Né? Não adianta só ficar falando que a lei de conservação... Kardec pergunta para os espíritos se a conservação é uma lei natural. É uma lei natural, está lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos falam: se todos os recursos, se temos à disposição todos os recursos necessários para a sobrevivência desse planeta. Sim, os espíritos falam: temos todos os recursos necessários, apenas precisamos saber utilizar. Alguns vão utilizar por instinto, outros de forma racional. Então, essa é uma parte mais teórica, mais coloquial do negócio. Mas agora vamos falar um pouquinho mais dessa parte, digamos assim, mais prática. Né? O que nós podemos fazer? Qual o nosso papel nessa sociedade? Qual o papel nessa transformação? Que o nosso planeta, alguns dizem, vai virar de regeneração. Eu, ultimamente, tenho pensado que não vai ser bem uma regeneração, vai ser uma reforma. Né, vamos viver num planeta reformado. O que é viver num planeta reformado? Na minha opinião, é você viver novamente nesse planeta, mas que ele ainda vai ter as suas imperfeições. Nós ainda iremos conviver com nossos vícios, com algumas coisas que ainda fazemos de errado, e com pessoas também que muitas vezes temos antagonismos, temos outros conflitos. Ainda demoraremos um pouco para seguir um pouco em frente aí. Então, pensar em problemas, cidades mais problemas igual a soluções, eu digo para vocês que nós temos que pensar no ovo de Colombo. Né? Quando Colombo começou a pensar no problema, que era deixar o ovo em pé, ele conseguiu. Mas enquanto nós tivermos um problema e não pensarmos nisso, na primeira parte ali foi citada a questão do trânsito. Nós temos problema no trânsito na nossa cidade. Temos poucas vias, temos muitos carros, temos uma renda per capita alta, então conseguimos consumir mais. Como mudar isso? Né? Isso que eu pergunto para vocês. Como mudar isso? O que vocês já fizeram para chegar numa solução nesse ponto? A gente tem que fazer um protesto, tem que fazer uma manifestação. Ano que vem tem eleições de novo para... eleições municipais. Então é o momento talvez de aprofundarmos esse debate, né? Não só pedir promessas, não só pedir projetos, mas sim pedir realmente que o pessoal bote a mão na massa e faça. Não vamos reclamar porque está atrasando o trânsito, porque eles estão fazendo uma obra em tal lugar. Obra vai ter, se vamos levar 10 anos fazendo obras, que leve os 10 anos, mas que daqui a 10 anos os nossos filhos, os nossos sobrinhos possam ter um local melhor. E nós, quando viermos a reencarnar, possamos ter a opção de reencarnar no local que nós ajudamos a melhorar no passado. Também podemos comparar uma cidade a um organismo humano, né? A uma pessoa, a um ser humano. E aqui eu queria fazer mais uma homenagem aí ao nosso amigo Tim Maia. Né? Tim Maia, para quem talvez vocês devam ter assistido a minissérie, o filme que saiu agora no começo do ano, vocês observaram que ele era uma pessoa que cometia muitos excessos na vida dele. Então, se nós formos trazer esse conceito, né, de que é um ser humano
é comparado a um planeta, a uma cidade, a um organismo, nós podemos comparar ele ao Tim Maia, né? Vamos usar o Tim Maia nesse caso. Todos os excessos que ele excedeu, que ele consumiu, que ele fez de errado, reverteram num resultado para a vida dele. Ele veio a desencarnar com 50 e poucos anos, né? Jovem, mas todos os órgãos deles foram parando, né? Parou o fígado, parou não sei o que, tal. Foi uma falência múltipla dos órgãos. Isso acontece com as cidades, acontece com o planeta. Conforme nós vamos cometendo excessos, se nós desmatamos as barrancas do rio, se nós desmatamos os morros, áreas verdes, plantações, criamos pastos para gado, se nós utilizamos de forma errada a energia elétrica, se nós utilizamos de errado outros recursos naturais, o petróleo, o gás natural, o que vai acontecer? Nós estamos cometendo excesso. Isso vai acabar impactando na nossa vida. Impactando na nossa vida, nós podemos nos remeter aí à crise hídrica que está acontecendo no Sudeste. Aqui no Sul, graças a Deus, nós não tivemos problemas esse ano. Ano passado foi um verão mais seco aqui para nós, e na minha casa faltou água pelo menos 2 vezes por semana. Né? Tinha dias que nós chegávamos à noite e não conseguimos tomar banho. Tinha que tomar banho no trabalho. Ou na casa, eu tinha que andar alguns quilômetros, ou ir em outra cidade para tomar banho na casa de algum parente, alguma coisa nesse sentido. Né? Talvez vocês não passaram por isso, eu passei. Agora, no Sudeste já está acontecendo isso. E isso já estava previsto desde o começo de 2014. E aí nós temos um outro paralelo, que nos Estados Unidos, na Califórnia, também, no começo de 2014, estava a mesma situação, até mais crítica do que a situação de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Estava bem mais crítico do que eles. E o que eles fizeram? Eles tomaram atitudes para chegar no final do ano com seus níveis em bom estado. E o que nós fizemos aqui no Brasil? Nada. Não aprofundamos o debate, falamos que estava tudo bem, que não ia acontecer nada de errado, e realmente aconteceu. Mas a culpa é só das pessoas que falaram? Não, a culpa é nossa também. Né? A culpa é quando nós jogamos um lixo numa nascente, jogamos o lixo no ribeirão, quando uma empresa da nossa cidade despeja produtos químicos na água, quando nós desmatamos para construir nas encostas dos morros. Tudo bem, aqui é uma cidade que pega água no centro da cidade, nós não conseguimos morar em casas ali. É uma situação, mas podemos achar outras alternativas. Não precisamos desmatar para poder criar essas alternativas, né? Queria só deixar isso para vocês, tá? Essa crise hídrica que está acontecendo é uma responsabilidade nossa também. É nossa aqui porque nós consumimos demais. Problema energético, nós podemos citar aí o exemplo da Alemanha. O que a Alemanha fez? A Alemanha é um país pequeno também, não chega nem aos pés do Brasil. O que eles fazem? Eles instalam painéis fotovoltaicos, eu acho que é esse o nome, que é de energia solar, instalam aquelas hélices para captar o vento, para fazer energia eólica. Então a matriz energética deles é muito mais avançada do que a nossa, que temos 8 mil quilômetros de costa, que poderíamos fazer várias usinas eólicas para sustentar a nossa matriz energética. Mas não fazemos, né? Crise econômica, estamos vivendo aí um momento complicado da nossa vida, para alguns, né? Para outros talvez nem tanto. E aí não vou nem falar de um país de primeiro mundo, né? Vamos falar aqui do Chile, que é nosso vizinho. O Chile é um país que vai enfrentar uma crise econômica também, mas muito melhor do que nosso país Brasil, porque tomar as medidas certas. Nós não, nós quisemos fazer o excesso. Nós quisemos consumir, quisemos aumentar nosso padrão de vida e realmente todos nós melhoramos, eu melhorei, acredito que vocês também melhoraram. Né? Todos nós chegamos num patamar que estávamos bem, mas não olhamos para o futuro. Não pensamos que, lá na frente, o que nós vamos fazer? Tudo isso tem a ver com sustentabilidade. Né? Tudo que nós
toda ação que nós temos agora, nesse momento, vai ter um reflexo lá na frente. Esse reflexo pode ser positivo ou negativo. E muitos de nós estão tendo reflexos negativos neste momento. Em muitos países, né? Estou citando o Brasil porque a gente mora aqui, mas tem outros países bem piores. Tem um outro exemplo que eu queria trazer para vocês, é a questão agrícola. Nós temos uma empresa chamada Embrapa, que ela usa muito bem a lei de conservação. O que ela faz? Se eu não me engano, não estou bem lembrado agora se era maçã ou era um outro tipo de alimento. Existem centenas de tipos, né? Centenas de tipos de maçã, vamos dizer assim. A gente vai no mercado e a gente encontra maçã gala, maçã Fuji e maçã vermelha, né? Aquela red. Mas eles dizem que existem mais de 100 tipos. Então esses 100 tipos, o que eles fizeram? Eles pegaram um pouquinho de cada um e montaram um banco de material genético. E é um dos maiores do planeta, tá? Eu estou citando o exemplo da maçã, mas eles fizeram com todos os outros alimentos que existem. Por que eles fizeram isso? Porque hoje o nosso clima, o nosso ambiente permite mais produtivo consumirmos e produzirmos esses tipos de alimentos, né? Esse determinado tipo de maçã, por exemplo. Mas no futuro nós não sabemos. Podemos passar por um outro problema muito mais grave, ambientalmente, e que vai ser um outro determinado tipo. E se nós não tivermos esse histórico, essa conservação, essas coisas guardadas, nós não conseguiremos descobrir se um determinado tipo vai poder suprir a nossa necessidade. E aí, eu lembrei que eu li também um tempo atrás aí, que tem um mercadinho lá em Buenos Aires, uma feira livre, né? Igual essa que tem na Proeb ali, tem outros locais aqui da cidade, que o rapaz tem uma banquinha que ele tem 400 tipos. Lá a batata tem 400 tipos, né, na Argentina. E ele tem os 400, ele faz questão de ter toda semana os 400 tipos de batata na banquinha dele. Então a banca dele é especializada em batatas, papas, né, eles falam papas. Eu achei interessante, aí eu lembrei, não sei por que anotando isso, eu lembrei da Embrapa, né, de fazer essa conservação de material genético para a gente talvez utilizar no futuro, numa necessidade. E aí lembrei dessa questão das batatas na Argentina, que achei bem interessante também. E alguns bons exemplos que nós poderíamos ter, né, nessa questão de cidades, problemas e soluções. Nós poderíamos, aproveitando o ano eleitoral, 2016, cobrar projetos, cobrar trabalhos, nos engajarmos em auxiliarmos, né, quem necessitar. Eu lembro que em 2006 eu cheguei a encaminhar uns e-mails para alguns vereadores aqui da cidade falando sobre construções sustentáveis. Na época estava começando esse boom, né, de vamos fazer um telhado verde, vamos fazer uma cisterna para captar água da chuva para utilizar nas áreas comuns dos prédios, vamos fazer coleta seletiva, uma série de ações assim. Fiz uma pesquisa na internet, em alguns livros, revistas, e acabei encaminhando e-mail para alguns deles. Nunca recebi nenhuma resposta. Nunca recebi nenhuma resposta. Também foi só aquela vez, depois eu não me interessei. Prefiro reciclar, separar o lixo que eu tenho em casa, fechar a torneira. Agora aprendi a fechar a torneira quando eu vou lavar a louça, né? Antes, na última palestra eu ainda não tinha aprendido, agora já está um pouquinho melhor. Transporte público, podemos exigir, né, uma melhora no transporte público, uma integração. Hoje eu uso o carro para me deslocar para trabalhar, mas eu trabalho em outra cidade. Mas se tivesse um transporte que passasse próximo à minha casa e fosse até a minha cidade, até a cidade que eu trabalho, ou até um pouco para frente, né, poderia essa região metropolitana que está toda interligada, através de trens, metrô, ou até aquele VLT, né, veículo leve sobre trens, sobre trilhos. Mais alguns exemplos aí, tecnologias de controle de tráfego. Em algumas cidades no planeta já existe isso. O que é isso? É botar sensores, né, com o GPS do carro, sensores em alguns pontos da cidade para você medir o tráfego. Nessa região aqui o tráfego está maior, então o GPS te indica uma outra rota, tu vai ter um consumo menor de combustível, consequentemente vai usar menos petróleo, vai usar menos recursos naturais, vai economizar o teu tempo, tu vai passar mais tempo com a tua família depois. Alguns exemplos assim que a gente pode utilizar. Biodigestores.
Biodigestores é uma coisa bem bacana. Isso eu descobri essa semana. Na verdade, tu canaliza o esgoto, pode canalizar da tua casa, da tua rua, ou até mesmo da cidade, e lá dentro mesmo as bactérias que tem dentro desse esgoto, que são bactérias oriundas do nosso organismo, elas fazem todo o processo de decomposição daquele material, que ele vira gás. Virando gás, em torno de 90% daquele material que está ali ele pode se transformar em gás. E esse gás pode ser utilizado como energia, né? Pode trocar o botijão de gás de casa por esse tipo de gás, que é uma coisa que vai ter um investimento para montar esse processo, esse projeto, mas ele vai se pagar no futuro. Né? Então, é uma solução aí que as nossas cidades poderiam estar adotando. Reuso de água, já está sendo pensado aí em São Paulo, Rio de Janeiro. Máquinas que fazem água. No final do ano passado, um engenheiro de São Paulo ele falou que ele montou uma máquina que faz água, que nada mais é do que você pegar a refrigeração como um ar-condicionado. Né? Se você vê aquela mangueirinha que tem no teu ar, se tu botar ele numa garrafinha, vai sair água ali. E geralmente, dependendo do consumo, é em torno de 20 litros por semana que ele acaba gerando. E aquela água pode ser utilizada. Talvez não de forma potável, né, porque tem que passar por alguns processos químicos, mas tu pode utilizar para lavar roupa, no banheiro, qualquer outra, lavar louça na cozinha, essas coisas que não envolvam alimentos. Dessalinização da água do mar, também está São Paulo está pensando nisso, né? Em Israel isso já acontece. Israel é um paísinho pequeno, né? Vive em guerra com os seus vizinhos ali. Não tem mar, não tem nada. Acho que nem petróleo não tem lá. Oi? Tem deserto, isso, bem lembrado, Sérgio. Tem um deserto, mas o que eles fazem? Eles vão lá no mar e tiram o sal da água para consumir, né? Faz todo o processo para isso vai acabar acontecendo aí. A questão da energia solar, eólica, biomassa, que é transformar também os lixões em usinas de gás natural, de energia, também é possível fazer. A questão da reciclagem, né? Muitos de nós talvez fazemos na nossa casa, mas tem quantos outros que não tem? E principalmente pensar diferente, né? Quando nós pensamos diferente, quando nós exigimos algumas coisas, as coisas melhoram. Se nós formos analisar que o saneamento básico é uma coisa que pode reduzir os custos com a saúde, pode reduzir custos com a doença, e nós não paramos para pensar nisso. E muitas cidades não têm essa realidade. Nós estamos aí já vivemos um período onde que eles abriram várias ruas para botar esgoto, e agora estão fazendo isso de novo, né? Então, nossa cidade talvez até está tendo um pouco se antecipando a isso. Mas tem outras cidades que não estão. Então, nós vemos no Rio de Janeiro favelas, em São Paulo favelas, que não tem nenhum pingo de saneamento básico, que é uma coisa básica, uma coisa que poderia estar auxiliando e estar fazendo crescer a sociedade. E, consequentemente, economizando recursos do país, recursos do planeta. Vamos lá. Continua aí. Então, essa era a parte do... Não quero assustar ninguém. Consumo inconsciente, é um outro slide. Gostei dessa foto aí, tá? Acho que eu já falei isso uma outra vez. Uma foto bem bacana, né? Então, quando nós nascemos, nós já sofremos todas essas influências do nosso meio. E falando em consumo, né, fazer a nossa parte, nada mais é do que consumir conscientemente. Tem um site na internet que fala sobre publicidade infantil. É alana.org.br. Vale a pena entrar lá e dar uma consultada para vocês verem as coisas, né, que já foram feitas, a lei que tem atualmente e o que é bom para ser utilizado. Nessa questão de consumo, nós temos outros conceitos aqui, o neuromarketing, que analisa o comportamento do consumidor, né, a forma que nós consumimos. Então, nós, né, eu também uso redes sociais, Google, Facebook, lá dentro tem uns robozinhos. Robozinhos nada mais são do que programas de inteligência artificial. Que você clicou para comprar um tênis na Netshoes, o teu tênis era, vamos ver ali, um tênis da Nike. Né? Então, o tênis da Nike, na próxima vez que tu abrir a internet ou abrir uma página, vai aparecer um anúncio lá com o tênis da Nike. Então, vai criando uma necessidade que
tu até então, a princípio, não terias, mas eles acabaram criando isso. E algumas boas práticas nesse consumo consciente seriam consumir produtos locais, né? Consumir produtos orgânicos, produtos que tenham procedência, que nós possamos rastrear, não cair nessa questão das falsas necessidades de consumo, não comprometer nossa saúde física, nossa saúde financeira muitas vezes, principalmente nossa saúde moral, que muitas vezes nós entramos numa onda de pensamento, de monoideia, e acabamos esquecendo do restante. Então, para a gente dar uma aceleradinha aí um pouquinho, vou passar esse daqui, que eu ia falar sobre insustentabilidade moral, né, que era sobre os ataques aí que estavam acontecendo no nosso planeta, referentes a... Isso tudo tem a ver com sustentabilidade, tá? Não adianta a gente dizer, vamos salvar o planeta, se a gente não está conseguindo nem salvar nós mesmos, né? A nossa população, a nossa sociedade. Então nós tivemos aí em janeiro vários ataques terroristas, onde muitos espíritas talvez vão criticar depois do que eu vou falar, mas criticaram a forma, a simbologia que foi aquele da França, né, em detrimento de outros. Mas existiram muitos outros. Na mesma semana morreram 2.000 pessoas na Nigéria, foram mortas por pessoas do Boko Haram, se eu não me engano, que também é uma corrente do islamismo. Mas o problema não é só o islamismo. Se nós formos olhar para o passado, nós vamos encontrar aí, na Alemanha, no século XVI, a reforma cristã matou metade da população. Naquela época, se eles parassem para pensar, eles iam pensar o quê? O mundo está acabando. A mesma coisa agora. Talvez esses processos que estão acontecendo sirvam tudo para nós termos consciência, nós aprendermos, nós pensarmos no futuro, né? Nós pensarmos no ovo de Colombo. Estamos tendo problemas com as pessoas estão entrando em conflito, não estão se entendendo. Por que elas não estão se entendendo? O problema pode ser eu, pode ser vocês, pode ser qualquer coisa. Se nós formos analisar assim também, dentro do Espiritismo é a mesma situação. Nós temos os fundamentalistas espíritas. Podemos chamar de fundamentalistas espíritas, aqueles que só dizem que Kardec é Kardec, mas não entendem o que Kardec queria dizer muitas vezes, porque estudam Kardec através de outras linhas de pensamento. E o que acaba acontecendo? Acaba pessoas boicotando alguns centros espíritas, boicotando eventos espíritas, boicotando a nossa consciência moral, o nosso crescimento. E nesses últimos slides, tem mais um slide que eu trouxe para vocês, para falar sobre isso, que é essa questão moral mesmo, a questão da ignorância, do desconhecimento que nós temos na nossa vida. Essa menina, Malala, talvez vocês já ouviram falar dela, ela, em 2007, ela começou a lutar pelos direitos das mulheres, lá no Paquistão. É uma sociedade patriarcal, a região que eles moram lá, que eles vivem, naquela região muçulmana. E elas não tinham direito, faziam 13 anos, não tinham direito de lutar por nada. De lutar pela vida, de lutar para ter um futuro melhor. Que é o que nós estamos fazendo aqui, que é o que vocês estão buscando. E ela lutou por isso. Ela lutou para estudar, muito inspirada no pai dela, na mãe dela, que incentivaram ela a estudar. E em 2012, mais precisamente no dia 9/10 de outubro de 2012, ela levou um tiro na cabeça queima-roupa. Eles acharam o Talibã, que é a corrente religiosa lá que faz lá do Paquistão, eles acharam que tinham eliminado ela, mas ela conseguiu sobreviver. E uma frase que ela fala, num discurso que ela fez na ONU, foi muito bacana. A fraqueza, o medo e a desesperança morreram. A força, o poder e a coragem nasceram. E aí ela fala ainda, o pior terrorismo é o silêncio da voz. Então nada importava, ela poderia ter morrido, poderia ter acontecido tudo, nós poderíamos não estar mais aqui, mas ela queria lutar por um mundo melhor. Eu quero lutar por um mundo melhor. Vocês acredito que queiram lutar por um mundo melhor. Então, a mensagem de hoje era essa, Vamos dar um passo, Chico Science já dizia, vamos dar um passo. A mudança de ar... Não, Chico Science falava outra coisa. Deixa eu pegar ali.
Se você der um passo, você já está mais longe, você já não está mais no mesmo lugar. Então, se nós queremos mudar, se nós queremos fazer a nossa parte por esse planeta, tudo que eu falei pode parecer meio maluco, né? Começar falando de trânsito, de repente vai para questões ambientais, depois vai para uma questão moral, mas é isso que nós estamos vivendo, é isso que cada dia nós passamos, é isso que cada dia nós temos que melhorar. Temos que ter consciência. As questões ambientais fazem parte da nossa vida? Fazem. As questões morais fazem muito mais. Né? Então, não podemos esquecer. Vamos dar um passo de cada vez. Conforme ele fala ali, né? Cada passo que nós damos, estamos um pouco mais à frente. Estamos em outro lugar. E esse era o que eu queria passar para vocês hoje. Vamos dar um passo à mudança dos nossos hábitos, nossas atitudes, em busca de uma sustentabilidade espiritual e moral muito maior. Eu gostaria muito de poder voltar para esse planeta, né, não ver a nossa sociedade doente, e gostaria muito que muitos de vocês estivessem aqui também, pela afinidade que temos, né, se não todos, mas depende de cada um de nós, depende da nossa vontade de crescer, de evoluir e de mudar. E essa mudança só começa dentro de nós. Não é um livro, não é uma palestra, não é nada que vai mudar o que cada um sente, o que cada um pensa. Acho que eles estão desligando o som aí já. E uma boa semana para todo mundo. Tá, obrigada ao Roberto pela mensagem passada na tarde de hoje. E pedimos agora que o Roberto faça a nossa oração final e depois nos encaminharemos para o passe. Então vamos todos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento e agradecendo ao Papai do Céu todos os momentos da nossa vida, cada lição aprendida, cada momento difícil que nos fez crescer, nos fez aprender, nos fez evoluir. Que possamos sempre estar de corações, mente abertos para o conhecimento, para o aprendizado, nunca fechando conceitos, crescendo, aprendendo e seguindo em frente. Nosso muito obrigado, que possamos todos nos preparar agora para o segundo momento dos trabalhos dessa tarde e possamos fazer o nosso melhor nessa semana. Obrigado, que assim seja.